Então, por isso a gente está trazendo agora aqui o chefe de pesquisa de FIIs da Sono, que é o Marcos Baroni, e vai comentar a prática, né, de pagamento de dividendos a Max Renda, né, e a recente decisão da CVM em proibir pagamentos dos rendimentos de MXRF11. Então, boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui à BMC. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre que há algum tema assim, um pouco mais importante, mais espinhoso, vocês me convidam, eu acho assim, fico muito honrado de participar, tá bom? Então vamos lá, eu acho que assim, o mercado vai crescendo, o mercado vai amadurecendo, né? Já estamos aí com 1,5 milhão de investidores, os produtos vão ficando mais sofisticados, então é natural que a gente tenha também alguns percalços pelo caminho, né? Poxa, fundo imobiliário está sofrendo muito aí de 2020, veio a pandemia, 2021 tentativa de tributação, e abrimos 2022 com todo esse ruído. Mas eu estou aqui para tentar esclarecer o máximo que eu posso e até onde eu posso, uma vez que eu acho que essa decisão ela reverberou na indústria de uma maneira assim, muito agressiva, né? Assim, a decisão do MXRF ela transbordou para o mercado como um todo e faz sentido transbordar na minha visão, mas a ideia é que a gente colocar a bola no chão, não criar nenhum alarmismo, mas mostrar aonde que a gente pode ter algum ajuste, algum eventual ajuste para se fazer. Então, estou à disposição de vocês no que precisarem, tá? Maravilha, então já vamos começar comentando realmente essa prática de dividendos mesmo da Max Renda, né? Essa recente decisão também da CVM de proibir os pagamentos de rendimento da MXRF. Então, assim, já traz então essa sua opinião, como você falou, na sua visão, aí, o que você está pensando sobre esse assunto, para a gente tentar, né, também ampliar um pouco aqui a mente da gente, tentar entender o que exatamente está acontecendo, o porquê dessa decisão da CVM, então. Tá. Bom, quero fazer uma correção, tá? Eu acho que do jeito que a CVM falou é o seguinte, olha, dentro do retrato do fundo, vocês não poderiam estar distribuindo dividendos, os rendimentos, vocês deveriam estar distribuindo em formato de amortização, porque vocês têm aqui uma diferença, eu não vou entrar no detalhe, mas em grandes números, uma diferença de cerca de 40 centavos por cota. O número é alto, 90 milhões de reais, porém, nesse número, nós temos aqui um fundo de mais de 2 bi. Então, assim, é só para deixar claro que, em termos proporcionais, é desse número, é dessa quantia que nós estamos falando. E a CVM disse, olha, se vocês quiserem continuar distribuindo, tem que ser no formato de amortização. Claro, teve muito vai e vem de documentação e às vezes as pessoas que não são da indústria, elas se incomodam um pouco com isso, mas para quem participa diretamente do mercado, é comum essa interpelação da CVM junto às gestoras, aos administradores, então teve realmente um bate-bola ali, uma troca entre CVM e BTG, né, no caso como administrador da MXRF, e o entendimento é que, olha, nessas condições vocês estão carregando esse prejuízo contábil e distribuindo rendimento, dessa forma não pode. Aí eu quero deixar claro uma coisa que está passando um pouco desapercebida pelo mercado. O próprio BTG publicou um fato relevante, salvo engano, no dia 25, onde ele fala, então, da publicação dessa ata, e diz o seguinte, olha, nós viramos o ano no positivo. Então, como nós não temos ainda o dado atualizado, eu não consigo te precisar, mas com base no documento do MXRF, do BTG, fica evidenciado que o que a CVM pediu, o BTG conseguiu reverter junto ao MXRF, só que ainda a gente não está vendo isso. Some tudo isso a apreensão de que segunda-feira serão anunciados os rendimentos. Pelos meus estudos que eu estou fazendo aqui, eu estou mapeando o mercado. Olha, eu estou há 2 dias praticamente sem dormir, ligando, pesquisando, abrindo demonstrações financeiras de fundo a fundo, conversando com participantes do mercado, outros profissionais do mercado, procurando trazer várias perspectivas diferentes. E tudo leva a crer que realmente, na segunda-feira, os fundos vão distribuir seus rendimentos normalmente. Tá? Inclusive o próprio MXRF, que, segundo o próprio gestor do fundo, já falou, olha, nós estamos positivos. Então, é bom deixar bem claro que é uma situação atípica, é uma situação que incomoda, afinal de contas, é um fundo com 500 mil cotistas, é 1/3 do mercado, então isso reverbera numa proporção maior. E quando a ata foi publicada e os votos das pessoas lá da CVM vieram a público, o voto dissidente, né, do Rangel, ele foi um voto assim muito, vou usar uma palavra aqui mais ampla, um pouco escatológica, né? Ou seja, ele trouxe algumas evidências de que se essa decisão for levada para outros fundos, você vai gerar algumas questões em cadeia, né? Que envolve, de acordo com os nossos estudos aqui, basicamente os FOFs, alguns fundos de CRI e os fundos de tijolos pequenininhos, aqueles que foram lançados há um tempo atrás,
que tiveram uma remarcação negativa. Então, na minha visão, eu não sei se eu estou avançando demais na resposta, mas na minha visão, eu acho que a CVM, em algum momento nas próximas semanas, ela vai reescrever um ofício, vai fazer alguma coisa que granule melhor a interpretação com base nos outros fundos. Poxa, Baroni, mas já tem outros entendimentos, já tem outros ofícios, já tem outras instruções. Sim, mas como essa do MXRF, ela meio que misturou uma série de coisas, tanto de marcação a mercado, quanto de perda contábil efetivamente, eu acho que trouxe para a indústria algumas dúvidas de como é que isso vai ser tratado quando você tem uma perda, quando você tem uma marcação contábil negativa, uma marcação a mercado negativa, mas que aquilo ali não caracterizaria perda. Então, é um assunto complexo, o investidor pequeno está com dificuldade de entender, nós que somos formadores de opinião, estamos aqui com o mercado o tempo todo, também eu converso com muitas pessoas, as pessoas mudando um pouco de visão em 24 horas, as pessoas tendo interpretações diferentes em 24 horas, então esse ruído, na minha visão, ele precede um novo comunicado da CVM, uma releitura de tudo que foi feito, novos apontamentos, com casos mais pragmáticos, né, com situações mais pragmáticas de outras realidades, para que a gente consiga interpretar melhor. Então, é um momento de tensão, mas, na minha opinião, de tudo que eu mapeei, falando muito francamente com quem nos ouve, a essência do fundo imobiliário tende a ser preservada. A grande maioria dos fundos tem lucros acumulados, a grande maioria dos fundos, principalmente esses mais antigos, tem muita margem para continuar distribuindo mensalmente. Então é bom a gente colocar um pouco a bola no chão. É uma situação grave, inédita, um pouco atípica do que a gente está acostumado, mas longe de querer falar que a gente não conseguiria passar por isso, né? A gente vai ter que fazer alguns ajustes em alguns fundos, mas são ajustes que conseguem fazer com que a indústria continue rodando dentro de uma outra formatação. Os sistemas de administração e contabilidade dos fundos, talvez vão ter que passar por uma nova calibragem. Isso é quase que líquido e certo. Então, vamos aguardar, sem pânico, mas com atenção, sabe? Sempre alerta.